Antes de começar esse corte, eu quero lembrar vocês da nossa parceira, a Juscash, a empresa que é especializada em antecipação de honorários advocatícios. Então você já sabe, né? Se você tiver honorário para antecipar, fala com a Juscash e, pessoal, vocês vão conseguir receber nos próximos dias. Então, acesse o link da Juscash na descrição desse vídeo. Agora, afunilando para o direito, Vamos. vamos falar de uma recomendação dentro da OAB que muda um pouco como o jogo vai ser jogado entre os advogados agora, né, Nath? Gente, com certeza... Peraí, só até achar aqui Chegando é o ponto 2. O número, porque eu acho interessante Número a gente do provimento? citar. 205. Exatamente. Provimento 205 de 2021 seria uma alteração no artigo 4º, parágrafo 2º, que diz o quê? Que os profissionais poderiam divulgar as decisões judiciais favoráveis dentro de alguns critérios regulatórios, naturalmente. E o que eu achei interessante aqui é que quando a gente conversou com a Renata Mansur, que atualmente é presidente da seccional Barra do Rio de Janeiro, a gente falou que quando você passa a regular a publicidade dentro do universo jurídico, especificamente para os advogados, você está privilegiando os advogados menores. Você está privilegiando o advogado que é autônomo ou o advogado que tem um pequeno escritório. Porque você concorda, Rodrigo, que a grande banca, quando ela tem uma grande decisão, essa decisão aparece no jornal? Óbvio. E todo mundo vê essa A empresa, decisão? inclusive, desculpa, a grande banca, né, o grande escritório, tem assessoria de imprensa para fazer isso. Exatamente, exatamente. Então, se você analisa nessa ótica, quando você tem um provimento desse, você está favorecendo o advogado menor. Exato. E que talvez ele tenha uma decisão que seja muito relevante no âmbito dele, mas não seja tão relevante para ela sair no jornal. Exato. Então, eu acho que a gente vem caminhando numa nova compreensão de sociedade. Eu fico muito feliz, e a Renata já tinha antecipado isso aqui, que a OAB, e pelo menos ela falou um pouco da visão da OAB do Rio de Janeiro, que a OAB, ela caminha no sentido de compreender essa realidade e adequar ela, óbvio, dentro dos princípios éticos da advocacia, né? E aí eu vou falar um negócio que aí a gente vai ter que começar a entender que o advogado não pode mais se limitar ao estudo do direito e da sua matéria, não posso falar, nuclear, assim, do dia a dia, né? Do que você trabalha. Um advogado previdenciarista não pode só saber de previdenciário, tem que aprender outras coisas. E quando a gente está falando desse momento agora, de poder divulgar os seus resultados positivos para você se promover como profissional, o seu projeto profissional, a sua advocacia, é muito importante começar a estudar outros elementos dentro desse universo do marketing jurídico, tal qual o tráfego pago, que não é vedado pela OAB. Então, se você está querendo, por exemplo, se posicionar dentro de uma decisão para patrocinar mais causas nesse favor. Na verdade, para se expor, né? Quando você está querendo fazer isso, você tem que entender o que é um tráfego pago, qual é a estratégia que você vai fazer, pelo menos o mínimo. Até para que, caso você queira contratar alguém para fazer isso, você saiba o que ele está fazendo também. Porque não adianta você contratar o cara pode te enrolar também. O advogado, às vezes, e muitos, eu diria até que, principalmente o advogado e o médico, que são carreiras que muitas vezes ficam muito ensimesmadas, eles ficam muito inocentes nesse tipo de contratação de serviço terceirizado. E a questão do tráfego pago é um ponto relevante que se eu fosse um advogado nesse momento que não conhecesse tráfego pago, eu acabei estudando tráfego pago aqui pro Manda, eu estudaria para ontem, porque essa decisão é muito interessante e pode mudar o jogo de muito escritório, tá? Com certeza, gente, assim, feliz ou essa infelizmente... recomendação, desculpa, não é uma decisão, não é nada concreto, tá? Não, exatamente, lá da OAB do Mato Grosso do Sul. Eu tenho meus questionamentos se todo profissional, o quanto todo profissional, de fato, é confortável você estar se expondo digitalmente, mas feliz ou infelizmente, essa necessidade hoje existe. Sim. Sendo você necessariamente a pessoa que vai operar essa exposição, ou sendo você a pessoa que vai contratar essa exploração da exposição. Mas, como o Rodrigo falou, claro, quanto mais conhecimento você tem, menos passível de ser enrolado você vai ter em qualquer serviço que você contrate, gente. Sim. Desde um gestor de tráfego pago até um cara fazer uma obra na sua casa. Qualquer coisa, naturalmente. Quanto mais você souber, melhor para você. Mas, infelizmente, sim, a gente vive numa era de ágora digital e a exposição digital, ela acaba sendo muitíssimo relevante. Aí a gente pode entrar numa outra seara, se isso é bom, se isso é ruim. Mas is what it is. Se é bom ou ruim, é um papo até mais filosófico. Porque a filosofia traz perguntas simples para respostas muito complexas. Mas é isso. Só uma pequena ponderação, tá? Quem fez essa recomendação da mudança foi o Colégio de Presidentes da OAB, encabeçado pela OAB Mato Grosso do Sul. Então, há um consenso dentro dos presidentes das OABs dos estados estaduais nesse sentido. Então, é uma coisa bastante relevante.
esse tema. É bastante relevante, assim, a partir do momento que é uma decisão do colégio de presidentes, me parece ser uma tendência num médio prazo até. Eu acredito que sim, por isso que eu citei a conversa com a Renata, porque a gente pega também o que a Renata Mansour trouxe aqui, mais do que a gente está vendo um movimento num estado que é bem distante do nosso. E aí eu acho que sim, forma-se uma tendência. E é isso, gente, a realidade, ela se impõe. Eu gosto muito dessa frase. A realidade se impõe, ela existe. Negar a realidade social é você criar um problema muito maior para você. E eu acho que isso que a OAB está fazendo. Então, quando você traz a realidade para si e adequa ela aos seus princípios, eu acho que é o caminho do sucesso. É isso que a OAB, me parece, está fazendo enquanto instituição. E acho que o caminho é muito bom. Vamos ver o que sai disso.